Lucas. Abra a sua Bíblia Sagrada em Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 39 ao 42. Amém? Lucas, médico Lucas, capítulo 24. O verso é o verso 39 e é o verso número 42. Se você localizou, amado, fique de pé para que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Você vai ler comigo, amém? Vamos ler juntos esses versículos. Lucas 24, 39 ao 42. Foi colocado aqui também no Data Show, não sei se dá para enxergar bem. Porém, está colocado ali também para auxiliar mais ainda. Vamos juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: Tende aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. 43. E ele comeu na presença deles. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, glorificado seja teu nome neste santo lugar. Pedimos ao Pai, neste momento, nesta oração, para que o Senhor venha sobre nós e ilumine nossa mente com o teu Espírito Santo, para que possamos, neste momento, pregar a tua palavra, Senhor Deus, orientado, guiado pelo teu Espírito Santo, de forma que não venhamos falar nada de nós mesmos, ó Pai, ou nos colocarmos, Senhor Deus, na frente daquele que tem que ficar na frente, que é o seu Filho Jesus Cristo, mas que possamos, a exemplo de João Batista, ó Pai, dizer que é importante que ele cresça e que nós diminuamos. Que isso possa acontecer agora pelo santo nome de Jesus, ó Pai amado, que Jesus Cristo fale ao coração de cada homem, cada mulher, cada pessoa que está colocada na tua casa nesta noite. E se há barreiras nesse lugar para ouvir a sua voz, que as barreiras, Senhor Deus, sejam derribadas agora em o nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo campeie e ande por essa igreja, de forma, querido e amado Deus, que as barreiras sejam derribadas, e as almas, os corações possam ouvir palavra da graça, palavra que vem do Senhor Jesus para os nossos corações. Em nome dele, em o nome de Jesus, nós oramos agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. Ao olhar para a igreja, observamos, talvez por força do feriado extenso, sexta e até terça da semana que vem, muitos espaços vazios nos bancos da igreja, e talvez alguns irmãos estejam viajando, provavelmente, que Deus os guarde e os abençoe, mas evidentemente que o lugar dessa irmã ou desse irmão que não veio é percebido e sentido em nossos corações, ainda mais para quem está, não é, Beza Roberto? Para nós que estamos de frente para a igreja, nós temos essa visão clara, e é uma visão que muitas vezes ela entristece o nosso coração. Eu lembro de uma história de uma senhora que ela participava de uma congregação, numa igrejinha pequenininha, numa cidade extremamente católica, e essa igreja evangélica ali estava fincada naquela cidade. E essa senhora, ela participou de uma assembleia na igrejinha, ou na congregação. E nessa assembleia, na congregação,
Os líderes estavam preocupados e diziam: ora, nós temos que fechar a nossa igreja. Temos que fechar. Temos que fechar porque somos poucas pessoas, somos poucos membros, e a cidade é católica, não querem saber do Evangelho de Jesus, não gostam de igreja evangélica, não estamos conseguindo triunfar nesse lugar. E os líderes, então, já estavam dispostos a entregar as chaves do prédio, daquela sala, daquela congregação, ao proprietário. Era uma sala alugada, sala boa, grande, alugada. Mas tinha uma senhorinha, uma irmãzinha nessa igreja. Ela levantou o seu bracinho e disse para aquelas pessoas: irmão, me dá a chave da igreja para eu abrir a igreja durante um mês. Aí as pessoas começaram a rir dela. Mas por que a irmã quer a chave da igreja para abrir a igreja? Não tem jeito não, nós somos poucos, ninguém quer saber de Jesus aqui, é uma cidade altamente religiosa, não quer saber de Cristo, e nós vamos fechar. Ela repetiu: irmão, por favor, me dê a chave da igreja só durante um mês, para eu vir para cá, para orar ao Senhor. Como eles tinham um espaço de tempo para entregar as chaves para o proprietário, né, porque demora um pouco esse processo, então o líder entregou as chaves na mão daquela senhorinha. Mas, na verdade, entregou na ironia e na zombaria, porque eles entendiam que, para que continuar com aquilo? Para que continuar abrindo aquela portinha? Mas a irmã pegou a chave. E todos os dias ela abria aquela igreja. Ela abria a igreja, entrava na igreja, e ali se ajoelhava, e ali ela fazia suas orações. Depois passava um tempo, ela orando, cantando, glorificando a Deus com o seu inário já velhinho, já amarelado, e depois ela saía, trancava a igreja e ia para a casa dela. Todo dia ela fazia isso. Um dia, um daqueles irmãos que zombaram, encontrou com ela na rua. E aí, conversando com ela: ei, irmãzinha, como é que está lá a igreja? Está boa a igreja? E ela disse: está muito boa a igreja. Estamos eu lá e mais alguns irmãos orando ao Senhor. Mais alguns irmãos, e ele ficou admirado, porque ele conhecia todos os irmãos, porque eram poucos. E ele conhecia e sabia que ninguém estava indo na igreja. Ele ficou admirado. Como é que ela diz que alguns irmãos estão indo na igreja, se eu conheço todo mundo e estou conversando com todo mundo, e tem ninguém indo, está todo mundo curioso e ninguém está indo lá? Por que ela falou isso? Ele então esperou dar o dia seguinte, a hora que aquela irmã ia para a igreja, irmã Cacilda. A paz, irmã Cacilda. A hora que aquela irmã ia para a igreja. Aí ela foi, Edith, para a igreja. E ele, já na campana dele, como fosse um policial, olhando, aguardando ela entrar na igreja: eu vou pegar essa irmã. Quando ela entrar na igreja, eu quero ver se vai entrar essas pessoas que ela está falando. Ela entrar, vou esperar um pouquinho e vou entrar em seguida. E foi o que ele fez. Ela entrou na igreja e deixou passar alguns minutos, 5, 10, 15, 20 minutos. Agora eu vou. Aí ele entrou na igreja, já está sozinha. Agora eu vou pegar essa irmã. Aí quando ele entrou na igreja, estava a irmã lá, ajoelhada, orando ao Cristo ressurreto que ela conhece. E ele chegou assim, bateu no ombro dela, interrompeu a oração dela: minha irmã, a irmã não disse que tinha mais irmãos vindo aqui? Eu falei com todo mundo disse que ninguém está vindo aqui. E agora eu fiquei aqui, já tem 20 minutos que eu estou aqui fora, esperando passar o tempo para entrar aqui, e não entrou ninguém. Como é que a senhora disse que a igreja agora tem mais gente? Ela falou: você não está enxergando? Está eu aqui, estou eu, de joelho orando, e do meu lado está Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aquilo foi como um tapa no rosto daquele homem, porque ele era crente, ele era desanimado. E quando ela falou aquilo, ele sentiu o baque. Deus falou com o coração dele. Ele se sentou ao lado dela, e os dois passaram a orar juntos, a pegar o inário, a cantar o hino juntos, a fazer orações. E os dois fecharam a igreja juntos.
Passaram-se os dias, aquele irmão começou a falar para os outros irmãos que ele conhecia, que tinha mais gente na igreja, tal como aquela senhora fez. E as pessoas curiosas começaram a ir. Para quê, irmãos? Para ver que não tinha ninguém. Essa era a intenção daqueles irmãos. Isso me lembra os fariseus, quando chegavam para Jesus e faziam perguntas para tentar o Senhor Jesus. E Jesus conhecia o coração daqueles homens todinho. E todas aquelas pessoas que entravam na igreja para zombar, dizer que não tinha ninguém, quando era dito que ali estava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Espírito de Deus agia no coração daquelas pessoas, e eles se sentavam e passavam a orar. Dentro de pouco tempo, toda a membresia da igreja passou novamente a frequentar aquela igreja. Só que agora é diferente. Eles acreditavam no Cristo ressurreto. Eles acreditavam no Espírito Santo. Eles acreditavam em Deus Pai. E acreditar em Deus fez toda a diferença para os vizinhos deles. E em pouco tempo, presbítero Zé Roberto, até os vizinhos católicos daqueles homens, daquela igreja, que eram religiosos, vendo a modificação na vida daqueles crentes, passaram a querer entender o que estava acontecendo naquela salinha alugada. E a igreja cresceu, porque Jesus prevaleceu naquele lugar. Hoje é a Páscoa. Hoje é dia de celebrar a ressurreição do Mestre. Mas eu quero dizer para você que, no passado, ninguém esperava a ressurreição do Senhor Jesus. Ninguém contava com a ressurreição do Mestre. No passado, a ressurreição de Jesus dentre os mortos foi uma tremenda surpresa para todas aquelas pessoas. E os discípulos que o seguiam também. Para todo mundo foi. Foi para os apóstolos. Jesus ressurreto foi surpresa até para os seus apóstolos. Foi surpresa para Cleopas e o outro amigo dele, que foram em direção à sua cidade natal de Emaús, depois que Jesus Cristo morreu. Mas eles tiveram um encontro com Jesus naquela caminhada para Emaús e eles voltaram para Jerusalém. Mas quando Cristo ressuscitou, foi também surpresa para Cleopas. Foi surpresa para as mulheres da Galileia. Nenhuma delas acreditava que Jesus ia ressuscitar. Elas foram ungir o corpo do Mestre no primeiro dia da semana, logo cedinho, mas elas não esperavam ver um Cristo ressurreto. Elas esperavam passar aromas, perfume e ungir o corpo de um Mestre morto. Foi surpresa para José de Arimateia, aquele que tinha o sepulcro dele, propriedade dele, e que ele cedeu ao seu mestre morto. Foi surpresa para Nicodemos, que foi encontrar-se com Jesus à noite, na escuridão, porque não queria que ninguém visse que ele estava ali, se encontrando com o Senhor. Mas depois que o coração dele foi convertido a Jesus Cristo, Nicodemos foi com José de Arimateia, em dia claro, requerer aos romanos o corpo do Mestre crucificado e morto. Conversão. A conversão muda a perspectiva, a expectativa da vida de uma pessoa e a maneira de pensar de um homem e de uma mulher. Para os principais sacerdotes também foi surpresa Cristo ressuscitar. Para os fariseus que tentavam Jesus com perguntas para poder pegar ele em alguma coisa equivocada, errada, foi surpresa. Para os saduceus foi surpresa a ressurreição de Cristo, especialmente porque os saduceus não acreditavam em ressurreição, mas tiveram que ver Cristo ressurreto. E aí tiveram que acreditar naquilo que eles não acreditavam, porque eles acreditavam em ensino de homens. Jesus trouxe ensino dos céus, o Filho de Deus ressuscitou. Para o governador Pôncio Pilatos também foi surpresa. Afinal de contas, ele deu a ordem, permitiu a crucificação do Senhor. Para o rei Herodes Antipas, que era vergonha aos judeus, também foi surpresa. O rei Herodes Antipas, ele era idumeu e foi colocado nessa posição por Roma justamente para humilhar os judeus. Por quê, meu pastor? Porque a Idumeia tinha sido séculos atrás conquistada pelos judeus. Mas agora quem estava no poder como rei dos judeus, era um idumeu, que fazia parte de um país, de uma nação que tinha sido dominado no passado pelos próprios judeus. Roma fez isso.
para acabar com a moral dos judeus. Para as multidões que cantavam quando Cristo entrou no domingo de Ramos em Jerusalém, Hosana ao filho de Davi, olha, a ressurreição foi surpresa também. Para as multidões que gritavam freneticamente na hora da crucificação, crucifica-o, também foi surpresa também. Eu diria que talvez até para Maria, mãe de Jesus, tenha sido surpresa a ressurreição do seu filho também. E olha que Maria sabia que ele foi gerado nela pelo Espírito Santo. Os apóstolos custaram assumir a ressurreição de Jesus. Apesar das aparições do Mestre, apesar de Jesus Cristo ter andado 40 dias na terra após a sua ressurreição, no início, os apóstolos custaram a entender, absorver e entender que ele tinha realmente ressuscitado. Foi preciso que Cristo mostrasse os cravos nas mãos, mostrasse as marcas nos seus pés, dos cravos nas mãos nos seus pés, para que eles acreditassem. Foi necessário que Cristo permitisse que eles o apalpassem. Aqui em Lucas 24, 39, ele fala: vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus teve que dizer isso para eles. Jesus teve que dizer para eles apalparem ele, para que eles entendessem que ele, Jesus, tinha realmente ressuscitado. É porque até então eles não estavam acreditando. Provavelmente os apóstolos apalparam realmente o Senhor Jesus. Eu digo isso porque a Bíblia é Sagrada em 1 João, e aconselho a você a abrir também em 1 João. 1 João, primeira carta de João, não é Evangelho de João, é a primeira carta de João, capítulo 1, no verso 1 ao verso 3, nos dá a entender que de fato os apóstolos devem ter apalpado o Senhor Jesus, tocado no seu corpo, para entender que realmente ele, o Senhor Jesus, tinha ressuscitado. Por isso que ele fala: apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne e nem osso, como vedes que eu tenho. 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim, vou ler para você: o que era desde o princípio, e o que temos ouvido, e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos, o que, igreja? Completa para mim, por favor. As nossas mãos apalparam. João fala isso. Nossas mãos apalparam com respeito a quem? Ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Por quem? Por Jesus. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que vossa alegria seja completa. Então, João fala e mostra aqui o verbo da vida e a comunhão com Deus. João fala: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. E que eles anunciavam? Eles anunciavam a morte na cruz e a ressurreição de Jesus. Essa era, como eu disse de manhã, a pregação dos apóstolos. O que temos visto e ouvido, nós anunciamos também a vós outros, diz ele. E ele coloca: e as nossas mãos apalparam. Certamente os apóstolos apalparam o Senhor Jesus, para terem certeza que aquele que estava ali na frente deles era de fato o Filho de Deus, que tinha morrido na cruz e que agora se apresentava diante deles. Tomé foi o mais resistente deles. Tomé não levou a sério o testemunho das mulheres. Não levou. Tomé não levou a sério o testemunho das mulheres, das mulheres da Galileia. Tomé não levou a sério o testemunho de Pedro em relação a Cristo, o ressurreto, e nem de João, e nem o testemunho dos demais apóstolos, e nem o testemunho dos discípulos a caminho de Emaús. Convenceu Tomé que Jesus Cristo estava vivo. Ele fala: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser minha mão ao seu lado, de algum modo
de modo algum acreditarei. João 20, verso 25, Tomé fala isso. Jesus, então, um dia, ele se apresenta aos discípulos, e Tomé estava entre os discípulos, e Jesus reaparece naquele lugar, e então Tomé vê o Senhor Jesus, e Tomé, então, crê, porque está vendo o Senhor Jesus, e Cristo fala: Tomé, então me apalpe também, toque-me também, para que você veja que sou eu de fato, olhe minhas mãos, meus pés, toque em mim, Tomé. E Tomé então passa a acreditar, e Cristo fala para ele: você acredita em mim porque você está me vendo, bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas crerão. E Jesus Cristo está falando de todos nós que estamos aqui, que não vimos Jesus, mas nós acreditamos no Mestre, no Senhor Jesus. Eles não acreditavam que o Mestre estava realmente ressurreto, a tal ponto, que lá em Lucas 24, você deve ter observado isso, e é bem interessante a gente voltar aqui para poder guardar e entender o que estava acontecendo. Quando Cristo fala: olha, um espírito não tem carne nem ossos, a Bíblia diz no versículo de número, deixa eu apontar aqui para você, 41 de Lucas 24, olha o que está escrito: e por não acreditarem eles ainda, acreditarem em quê? Que aquele que estava ali era Jesus, ressurreto. E por não acreditarem eles ainda, estando admirados, Jesus lhe disse: tende aqui alguma coisa de comer? Então apresentaram para ele um peixe assado e um favo de mel. Aí coral voz angelicais, foi assim. Aí eles acreditaram que era ele, porque ele fala, eles sabiam que era um espírito. Ele fala: um espírito não tem carne e nem ossos, como eu tenho. Então ele fala: tem algo de comer aqui? Tem peixe, tem mel, traga para me comer. E Cristo comeu na frente deles, o Cristo ressurreto, para provar aos seus apóstolos que era ele mesmo que estava ali. Mas o que levou as piedosas mulheres da Galileia, que Tomé não tinha acreditado nelas, mas depois passou a acreditar quando viu Cristo na sua frente, o que levou as piedosas mulheres da Galileia a saírem de suas casas antes do nascer do sol do primeiro dia, o primeiro dia da semana é domingo, e terem ido lá no sepulcro? Como eu disse antes, não foi a ressurreição, porque ninguém esperava que ele ressuscitasse, ainda que ele dissesse muito sobre esse assunto, mas ninguém esperava. Elas foram lá para passar perfume, aromas, ungir o corpo do seu mestre. Não foram ver o Cristo ressurreto, foram perfumar, ungir o Cristo morto. Para as autoridades, para o povo, para os discípulos, a morte de Jesus, vou repetir, hein? Para as autoridades romanas e autoridades judaicas, eclesiásticas, para o povo, para os discípulos, a morte de Jesus foi o ponto final da vida, da influência do Senhor Jesus. Morreu, acabou tudo. Não há mais influência do Senhor Jesus Cristo, porque ele está morto. A carreira dele de profeta acabou. O ponto final foi a morte dele. Os dois andantes indo para Emaús usaram os verbos no tempo passado, quando se referiam a Jesus. Eles diziam: olha, ele era varão profeta, ele era poderoso em obras e palavras. Era, não é mais. Por que não é mais? Porque está morto. E nós, diziam eles, esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. E Jesus estava ali ao lado deles, ouvindo tudo que eles estavam dizendo, e eles colocavam Jesus no passado, porque Jesus tinha morrido. Ponto final, foi a morte do Senhor Jesus. Mas no terceiro dia Jesus ressuscita, e quando ele ressuscita com numerosas e indiscutíveis provas. Jesus foi visto no espaço curto de 40 dias por muitas e muitas pessoas, até multidões viram Jesus, antes dele assistir aos céus, ou ir para os céus. A surpresa da ressurreição de Jesus não deveria ser surpresa para ninguém, mas foi. Por que não deveria ser surpresa? Pela lógica, irmãos, pela lógica. Primeira coisa, Pedro, no dia de Pentecostes, em Atos 2, verso 24, e seria interessante você abrir a palavra do Senhor, para você adquirir mais e mais conhecimento aí na palavra de Deus. Em Atos 2, verso 24, olha o que está escrito nesse texto. Pela lógica, a surpresa da ressurreição de Jesus não deveria ser surpresa. Diz assim:
Atos capítulo 2, verso 24. A qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retida por ela. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que a morte não poderia reter Jesus. Não poderia. A morte não poderia reter o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque enquanto Jesus era vivo, Jesus demonstrou um poder absoluto sobre a morte. Jesus é aquele que ressuscitou a filha de Jairo. Talita cumi, menina, levanta-te. E o espírito dela voltou ao seu corpo e ela ressuscitou e se levantou. Jesus, quando vivo, ele dominava a morte. Então, por que a morte dominaria ele? Após ele morrer, ela o dominaria. Pedro, então, fala, não era possível que Jesus fosse retido pelo poder da morte. Atos 2, 24. Porque em vida, ele dominou a morte. Não é lógico, então, a morte dominar a Cristo, porque ele que dominava ela. Jesus é aquele que ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim. Ele chega para o rapaz morto e diz, jovem, levanta-te. Só isso. Bastou ele dizer isso, que a alma retornou para o corpo do rapaz. E o rapaz se levantou. E Jesus pegou o rapaz e entregou para sua mãe naquele momento. Jesus também ressuscita seu amigo tão querido e amado, Lázaro. Ele chega no sepulcro depois de 4 dias de Lázaro enterrado, já cheirando mal, corpo em estado de putrefação, e Jesus chega ali no sepulcro, manda abrirem a pedra, tirarem a pedra e fala, Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem. Havia uma lenda, uma tradição dos judeus que dizia que o espírito de um homem ficava próximo do seu corpo após a morte até o 3º dia. Depois do 3º dia o espírito ele ia embora. Bom, Jesus ressuscitou Lázaro ao 4º dia. Pela lenda dos judeus não havia espírito algum ali mais. E Cristo traz Lázaro para a vida. Jesus sempre dominou a morte enquanto ele estava vivo. Então Pedro, no seu discurso, na sua pregação, no dia de Pentecostes, em Atos 2, verso 24, ele fala claramente aqui, olha, enquanto não era possível, fosse ele retida por ela, porque ele sempre dominou a morte. Jesus mesmo trouxe uma declaração muito ousada. Lá em João 11, 25, ele disse, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Cristo fala claramente, eu sou a ressurreição. Eu trago às pessoas a vida através da ressurreição. O segundo motivo pelo qual ninguém deveria ficar surpreso com a ressurreição de Jesus é por causa das profecias. Em Salmo 16, versículo 10, em Atos 2, verso 27, a Bíblia diz assim em relação a Jesus, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. A história de Jesus, a história da redenção ficariam sem sentido se Jesus não tivesse ressuscitado. Não teria sentido. Jesus desencravou, irmãos, a história. Jesus desencadeou os últimos acontecimentos ao abrir os 7 selos do livro do Apocalipse. A Bíblia diz assim, porque ele não era um cordeiro morto, mas um cordeiro que parecia estar morto, e que agora está de pé, e que agora está sentado no centro do trono. Vá lá em Apocalipse capítulo 6, veja que Deus tem para você em Apocalipse capítulo 6. Capítulo 5, verso 6 de Apocalipse. Olha que palavra que nós vamos encontrar aqui. Capítulo 5, verso 6. Vou ler para você. A visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Capítulo 5, verso 6. Diz assim, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. João vê um cordeiro no trono, em pé. Um cordeiro como tivesse sido morto. Esse cordeiro que João vê é Jesus de Nazaré, é Cristo que ali está. Um cordeiro como tivesse sido morto,
mas que não estava morto, estava vivo. Jesus é o cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário e que morreu, mas que ressuscitou e que voltou à vida. Ele diz, esse cordeiro tinha 7 chifres. Chifres em Apocalipse significa uma simbologia para autoridade. Jesus tinha autoridade dos céus, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Não é que Deus tivesse 7 Espíritos, não. É que 7 é o número da perfeição. E quando ele fala os 7 Espíritos de Deus, o que João quer dizer aqui é que 7, sendo perfeição, ele está falando da totalidade do Espírito Santo. É como se ele dissesse o Espírito Santo que foi enviado à terra. E de fato, quando Cristo foi crucificado, morreu, ressuscitou, andou por 40 dias na terra e ascendeu os céus, ele disse, enviarei o Consolador. Eu enviarei o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo está na terra, mais precisamente na igreja do Senhor Jesus. É o Espírito Santo que nos guia, que nos orienta e que nos faz lembrar tudo que Jesus já fez nessa terra. Os 7 Espíritos de Deus é a totalidade do Espírito Santo agindo nesta terra. O cordeiro parecia morto, mas não está mais morto. O cordeiro está de pé no centro do trono. O cordeiro é Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, ele fala, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Jesus diz em Apocalipse 1, versículo 18, olha João, eu estive morto, mas agora estou vivo, e viverei e vivo para todo o sempre, a todo sempre. As profecias falavam de um Cristo que haveria de ressuscitar, um Cristo que nem a morte poderia segurar. Um outro motivo para não ser surpresa a ressurreição de Jesus é por causa da orientação dada a este respeito pelo próprio Senhor Jesus. Por diversas vezes, Jesus Cristo chegou perto dos seus discípulos e comentou com eles que ele iria para Jerusalém. Ele seria morto lá, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Desde esse tempo começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos. Mateus 16, verso 21, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus estava sempre colocando isso para os seus discípulos, que ele haveria de ressuscitar. Mas nenhum deles lembrou disso quando ele morreu na cruz. Certa feita, Jesus Cristo disse, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ele disse mais, tenho autoridade para dar minha vida e para retomar minha vida. Você quer guardar esse texto, irmão? Abre em João 10, marca aí esse texto para você com lápis ou caneta. João 10, verso 17 e 18. Evangelho de João 10, verso 18. 10, 17 e 18. Vamos lá. Olha como Cristo fala isso. João 10, verso 17 e 18. Ele diz assim, vou abrir e ler para você. Diz assim a palavra do Senhor. Agora sim, eu localizei o livro aqui para poder falar para você. Por isso o Pai me ama. Por que o Pai ama Jesus? Ele diz, porque eu dou a minha vida. Deus me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Jesus dá a vida dele e diz, ele me ama porque eu dou a minha vida e depois eu vou reassumir a minha vida. Jesus tem um controle sobre a morte. Ele continua, ninguém a tira de mim. Ninguém tira a vida de Jesus, a não ser porque ele quer. Pelo contrário, eu espontaneamente dou a minha vida. Ele fala, veja o que ele diz, tenho autoridade para a entregar. Eu tenho autoridade para entregar a minha vida e também eu tenho autoridade de Jesus para reaver a minha vida.
Este mandato de ter autoridade para dar e reaver a minha vida, eu recebi do meu Pai. Jesus tem poder para dar a vida dele, espontaneamente deu a sua vida, ele fala, e eu tenho autoridade para reaver a minha vida. Ele disse isso em João, capítulo de número 10, no texto que fala, Jesus o bom pastor. Os discípulos ouviram, mas ninguém lembrava disso. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ninguém lembrou que Cristo disse claramente que tinha poder e autoridade para reassumir sua própria vida. Por isso, não deveria ser surpresa Jesus Cristo ressuscitar. Jesus nunca separou a sua morte vicária na cruz, irmãos, da sua ressurreição. A morte vicária foi que ele assumiu o lugar de uma pessoa para morrer na cruz. Jesus assumiu o nosso lugar na cruz. Ele assume de forma vicária o nosso lugar na cruz, mas nunca separou a sua morte da sua ressurreição. Ele fala, espontaneamente eu dou a minha vida, e eu tenho autoridade para reassumir a minha vida também. Jesus tem autoridade sobre a morte. No Monte da Transfiguração, ele ordenou a Pedro, Tiago e João que não contasse a visão. E ele fala, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mateus 17, verso 9. Jesus fala, Pedro, Tiago e João, vocês me viram transfigurados aqui. Vocês viram Elias, vocês viram a Elias e a João, e a Moisés, me viram transfigurado, mas não conte a ninguém. E quando é que nós podemos contar, Senhor? Até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Os discípulos sabiam, mas todos esqueceram e não acreditavam que Jesus iria ressuscitar. Não deveria ser surpresa para eles que Jesus Cristo ressuscitaria. Na noite anterior à sua morte, Jesus avisou os seus discípulos, Mateus 26, verso 32, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Antes de morrer, ele disse, depois da minha, o que, igreja? Ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Ele o tempo inteiro, ele dizia para os discípulos que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar, mas ninguém lembrou disso quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas ele falava, mas ninguém lembrava. O último motivo pelo qual não deveria ser surpresa a ressurreição de Jesus é por causa das imagens que Jesus usou para ilustrar a sua ressurreição. Ele usou uma imagem de uma história do profeta Jonas. Ele falou, assim como Jonas, o profeta, esteve 3 dias dentro do ventre do grande peixe, 3 dias e 3 noites, eu, o Filho do Homem, estarei 3 dias e 3 noites debaixo do coração da terra. Jesus disse isso, está em Mateus 12, versículo 40, se você quiser anotar. O tempo inteiro ele fazia isso, ele usava até imagens. Jonas esteve no ventre do grande peixe, 3 dias, 3 noites, o Filho do Homem também vai estar no coração da terra, 3 dias e 3 noites. No terceiro dia, ele ressuscitaria. Como Jonas saiu do ventre do peixe no terceiro dia, ele no terceiro dia também sairia do coração da terra. A outra imagem que ele usou foi em relação ao templo de Jerusalém. Ele olhou para o templo, perto dos discípulos, e disse assim, destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. As pessoas olharam e pensaram assim, está falando do templo, da construção. Mas não era não, ele está falando dele. Destruam este templo em 3 dias, e eu o levantarei. Só depois da ressurreição dele, que os seus discípulos entenderam que Jesus se referia não ao templo físico, material que estava na frente deles, mas se referia a ele mesmo, o Senhor Jesus. Não o templo construído em 46 anos, mas a ele mesmo, o Senhor Jesus. Naquele tempo, a surpresa que não deveria ser surpresa foi a ressurreição de Jesus. Não sabemos se foi por causa de negligência espiritual, não sabemos se foi por causa da mão de Satanás, para não deixar de forma alguma que aquelas pessoas entendessem que ele ressuscitaria e que ele era quem ele dizia ser, o Filho de Deus. Não sabemos se foi falta de atenção ao que ele dizia. Ele falava e as pessoas de repente não estavam ouvindo o que ele estava dizendo, ou ouvia e deixava sair pelo outro ouvido. Não sabemos se foi preguiça mental,
de lembrar das palavras que ele dizia. Tanto é que ele disse: enviarei o Consolador, e ele vos lembrará de tudo que eu fiz. E é verdade, precisamos do Espírito Santo para lembrar de tudo que Jesus Cristo fez. Eu não sei se todos esses textos agora que eu levantei aqui, se você lembrava que Cristo falava para os seus discípulos que ele morreria, mas ressuscitaria. Mas está na Bíblia Sagrada, todos esses textos estão lá. No tempo de hoje, nós cristãos corremos um risco muito sério. O risco é de não acreditarmos no cumprimento das promessas que a Bíblia Sagrada tem. Eu quero dizer uma coisa muito bonita para você. A Bíblia não tem somente essa promessa já cumprida da ressurreição do Mestre. De você poder olhar para a cruz que está atrás de mim neste púlpito, olhar para ela e ver que ela está vazia. E olhar e entender assim: meu pastor, está vazia porque ele, Jesus, ressuscitou. Nós estamos celebrando hoje a ressurreição do Mestre. É verdade. Mas existem outras promessas. O que eu não quero, e quero deixar isso para você bem claro, é que você, amado, fique como os discípulos, que sabiam da ressurreição e não lembraram da ressurreição. E outros que ele aparece a eles, mas eles não acreditam. É preciso que Cristo coma peixe e mel. É preciso que Cristo fale: apalpai-me, porque um espírito não tem carne nem osso. Mesmo ele estando diante deles, eles não estavam acreditando. Existem outras promessas que Cristo nos deu, e essas promessas ainda não foram cumpridas, e que nós temos que acreditar, da mesma forma como acreditamos que Jesus ressuscitou. Uma promessa que ele deu para nós, e que ainda não foi cumprida, ainda e vai ser, em nome do Senhor Jesus, é a parousia. Um dia Jesus vai voltar. Essa é a promessa. Mas se nós fizermos igual os discípulos, temos conhecimento da palavra, mas esquecermos temporariamente essa palavra, ou não colocarmos o peso devido que ela tem, que é uma palavra que é verdadeira, nós vamos esquecer que um dia ele vai voltar. Não vamos lembrar que um dia ele vai voltar. E se nós esquecermos que um dia ele vai voltar, nós não vamos pregar essa palavra e não vamos anunciar para as pessoas que Jesus Cristo, Maranata, ele está voltando. É preciso acreditar nessa palavra. É preciso viver com essa palavra no coração. Coral Voz Angelicais, vocês cantam tantas canções falando de um Cristo ressurreto, de um Cristo que vai voltar, de um Cristo que volta na parousia, de um Cristo maravilhoso. Coral, ministério, irmãos, todos que estão aqui, nós temos conhecimento dessa palavra, então temos que viver cada dia de nossas vidas acreditando: parousia, ele vai voltar. É você sair daqui da igreja hoje com isso no coração: o meu Jesus, um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, a outra promessa, graças a Deus, ele não vai voltar gerado no ventre de uma mulher, não vai voltar humilde, ele voltará como rei e como juiz. E quando ele voltar, os céus vão se abrir, e uma milícia celestial virá com Jesus. Ele mesmo disse, quando ele foi capturado, foi preso, e Pedro pegou a espada e cortou a orelha do servo do sacerdote. E Jesus foi lá e restituiu a orelha àquele homem, àquele servo, e disse: se eu não quisesse, eu não pediria a meu pai milícia celestial, e ele não enviaria para mim? Mas é chegada a hora do príncipe deste mundo. E ele foi. Espontaneamente, ele deu a sua vida, como está escrito na Bíblia, eu te mostrei, para reassumir depois a sua própria vida. Porque Jesus tinha um controle da morte. Ele voltará. E quando ele voltar, uma milícia celestial voltará com Jesus Cristo. E quando o evangelho for pregado em todo o mundo, Mateus 24 traz essa informação. Aí essa é a hora que Jesus Cristo voltará. Quando o evangelho for pregado a todas as nações da terra. Uma promessa, a segunda vinda. Uma promessa em poder e muita glória. Uma promessa, outra, a ressurreição dos mortos. Quem estiver morto
e for de Deus, e para ser de Deus morto, é porque em vida abraçou a fé em Jesus Cristo como seu Salvador. A outra promessa é que os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, querido, fique tranquilo. Se Ele não voltar no tempo da sua vida e você partir, você irá para Deus. E no tempo certo, no Kairos de Deus, na parousia, você ressuscitará como Jesus ressuscitou. Ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos na terra, crentes do Senhor Jesus Cristo, com seus corpos sendo arrebatados ao céu, e no céu sendo arrebatados, sendo elevados pelo poder de Deus aos céus, os corpos dos vivos crentes na terra, arrebatados aos céus, nos céus, eles sofrerão uma transformação, e esses corpos serão corpos agora, não mais carne e osso, porque a Bíblia diz que carne e osso não pode herdar o reino de Deus, mas serão transformados em corpos espirituais. São promessas ainda que não aconteceram, mas se os discípulos que estavam perto de Jesus não lembravam e não acreditavam que Ele disse que Ele ressuscitaria, eu quero chamar a tua atenção, para que nós não fiquemos igual os discípulos, mas que nós acreditemos e olhemos para a Bíblia Sagrada, e a partir de hoje, cada dia das nossas vidas, nós possamos dizer e acreditar, o Senhor está voltando, Maranata, a parousia está chegando. Quando Ele voltar, se eu morrer antes, eu vou ressuscitar. Quando você disser isso para você mesmo, você não vai ter medo da morte. Você não vai ter medo da morte, porque a morte vai ser apenas uma passagem deste mundo para um mundo muito melhor junto ao Senhor. Então você não terá medo da morte. Se você acreditar no que está escrito aqui, nas promessas do Senhor Jesus, se você estiver vivo, Ele estiver voltando, você quando vê Jesus Cristo nos céus, e os anjos ao lado dEle, e uma grande trombeta falando grande barulho nos céus, e os céus se desfazendo, a terra se desfazendo, e você aqui na terra, não fique preocupado, porque o Senhor levará você para os céus, a igreja será arrebatada. A nossa lamentação serão as pessoas que ficarão nesse mundo que será destruído. Porque a Bíblia fala, haverá grande choro e grande lamentação na terra. Sabe por quê? Porque a igreja será arrebatada aos céus, mas haverá gente que não vai, porque em toda a sua vida não acreditou em Jesus Cristo como Filho de Deus e Senhor Salvador da sua própria vida. Eu creio que você tem uma grande missão, irmão, e talvez você acha que o tempo é suficiente, mas pode ser que o tempo não seja suficiente. Você tem uma grande missão. A grande missão é você anunciar a Cristo como Salvador para os da sua casa. Lembra aquele homem que tinha demônios no seu corpo e que ele se cortava nas pedras e que Jesus Cristo expulsou os demônios do corpo daquele homem? E aquele homem ficou então assentado, perfeito juízo, colocou uma roupa no corpo e ficou ouvindo a Jesus, e ele queria continuar com Jesus, e Jesus manda ele de volta à terra dele, Decápolis. Não, Senhor, eu quero ficar com o Senhor. Não, vá para a sua casa, para a sua terra, e conte lá tudo que eu fiz por você. Sabe o que significa isso? Significa que nós temos uma missão, começa na nossa casa. Nós temos que falar para os nossos, quem é Jesus Cristo nos nossos corações. Nós temos que dizer para os nossos, em primeiro lugar, na nossa casa, quem é o Senhor Jesus. E como nós acreditamos nele. E como nós acreditamos nas promessas dele. O que me preocupa hoje é que o que eu vejo é uma descrença na igreja evangélica, tipo a descrença que eu vejo nos discípulos que precisaram Cristo dizer, olha, o Espírito não tem carne nem osso, mas já que vocês querem provar que sou eu, me traga algo para comer. E trouxeram peixe e mel, para ele provar quem ele era, para os seus próprios discípulos. Às vezes eu olho para a igreja e vejo uma descrença, parece que nós estamos na casa do Pai, amamos a palavra do Pai, achamos linda a palavra do Pai, e isso nos toca o coração, mas não estamos vivendo essa verdade.
Não estamos preocupados em falar para as pessoas dessa verdade. Não estamos preocupados em dizer, olha, amado, vem o juízo. João Batista, ele era mestre nisso. Ele dizia, arrependei-vos dos seus pecados. Mas parece que esse discurso no dia de hoje, parece que não é popular. Não é popular dizer para as pessoas, arrependei-vos dos seus pecados. Mas temos que nos arrepender dos nossos pecados, sim. Cristo disse, porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, ele encontrará a fé nesta terra. É importante que nós arrependamos dos nossos pecados, dos nossos erros, da nossa falta de santidade com um Cristo que não mediu esforços para se colocar numa cruz e de forma vicária morrer por nós. É importante que você anuncie esse evangelho. E antes de anunciar, tome ele para o teu coração, tome ele para si, para você poder falar. Porque tem uma história linda para você dizer. A história de um Deus que, olhando para a sua criação na terra, deixou a sua majestade, que é nós, esvaziou-se de sua majestade, desceu à terra e, cumprindo o tempo de um ser humano, gestando no ventre de uma mulher, pelo Espírito Santo, nasceu nesta terra. Para quê, meu pastor? Para dialogar com você, para conversar com você, para dizer que Ele nos ama tanto, que Ele foi capaz de largar os céus para andar entre nós, e foi capaz de dar a sua vida espontaneamente, para depois reassumi-la e dizer, se o seu coração estiver aberto para mim, pelo Espírito Santo, eu salvo você, e eu levo você para comigo. Adoro e amo aquela palavra de João 14, ele diz claramente, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus tem um lugar para cada um de nós no reino dos céus. Ele tem para mim, tem para você, mas Ele tem para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, anuncie o evangelho. Anuncie, fala de Jesus. Diga que um dia Ele vai voltar. E quando Ele voltar, não adianta as pessoas olharem para os céus e dizer, porque Ele está voltando, Jesus e os anjos, eu acredito. Porque não vai adiantar mais. O acreditar tem que ser antes dele voltar. Anuncie, igreja, a Jesus Cristo. Anuncie a crucificação. Anuncie a ressurreição. Anuncie a ascensão aos céus. Anuncie o envio do Espírito Santo à terra. Anuncie que o Espírito Santo está na igreja. Anuncie que o Espírito Santo abre os corações. Anuncie, igreja, o Salvador. E anuncie que um dia Ele voltará com poder, honra e glória, cercado de um ministro celestial, para recolher os seus, para recolher a igreja. Fale de Jesus, coral, vozes angelicais.